Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e hoje eu vou ler o livro, segundo livro dos Macabeus, parte 1. Aos irmãos, aos Yahudins que estão no Egito, saudações. Os Yahudins, vossos irmãos que estão em Jerusalém e no país de Judá, vos desejam paz e felicidade. Deus vos conceda seus bens e se recorde de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, seus fiéis servos. E dê a todos vós um coração para adorá-lo e realizar a sua vontade com um coração grande e ânimo resoluto. Abra o vosso coração à sua lei e a seus preceitos, e vos conceda a paz. Ouça vossas preces e se reconcilie convosco, e não vos abandone no templo adverso. De nossa parte, agora mesmo, estamos aqui orando por vós. Sob o reinado de Demétrio, no ano 169, nós, os Yahudins, vos escrevemos. Estamos oprimidos pela tribulação que se abate sobre nós naqueles anos em que Jazão e seus partidários se puseram contra a Terra Santa e seu reino. Incendiaram o portal do templo, derramaram sangue inocente. Suplicamos então a Adonai e fomos atendidos. Oferecemos sacrifícios e flor de farinha. Acendemos as lâmpadas e apresentamos os pães. E agora vos escrevemos para que celebrais a festa das tendas no mês de Casleu, no ano 188. Os habitantes de Jerusalém e da Judéia, o conselho dos anciões de Judas, a Aristúbulo, preceptor do rei Ptolomeu e pertencente à linhagem dos sacerdotes ungidos, e aos Yahudins do Egito, saudações e bem-estar. Salvo por Deus de graves perigos, nós lhe rendemos copiosas ações de graça, a ele que lutou conosco contra o rei. Pois foi ele que expulsou os que se haviam entrincheirado na cidade santa. De fato, tendo o comandante inimigo ido à Pérsia com um exército que parecia invencível, lá foram destroçados no templo de Nanéia, graças a um estratagema de que lançaram mão os sacerdotes da deusa. Sob pretexto de espossá-la, Antíoco foi com seus amigos àquele recinto para se apoderar das grandes riquezas a título de dote. Os sacerdotes do templo de Nanéia expuseram-nas, e Antíoco penetrou no recinto sagrado com poucas pessoas. Logo que entrou, fecharam o templo. Abriram a porta secreta do forro e, atirando-lhe pedras, massacraram o comandante e os que o acompanhavam. Esquartejaram os corpos, cortaram-lhe a cabeça e atiraram aos que estavam do lado de fora. Em tudo seja bendito nosso Deus, que entregou os ímpios à morte
estamos para celebrar, no dia 25 do mês de Causleus, a purificação do templo. Por isso, julgamos necessário dar-vos esta informação, para que também vós a celebreis a modo da festa das tendas, e em memória do fogo que foi reencontrado quando Neemias ofereceu sacrifícios, depois de ter reconstruído o templo e o altar. Com efeito, quando nossos pais foram levados à Pérsia, os piedosos sacerdotes de então tiraram o fogo do altar e o ocultaram secretamente no fundo de um poço seco, resguardando-o de tal modo que o lugar permaneceu desconhecido de todos. Passados muitos anos, quando aprove a Deus, Neemias, enviado pelo rei da Pérsia, determinou que os descendentes dos sacerdotes que haviam ocultado o fogo fossem procurá-lo. Quando eles o informaram que não tinham encontrado o fogo, mas sim um líquido espesso, ordenou-lhes que apanhassem daquele líquido e o trouxessem. Estando tudo disposto para o sacrifício, Neemias ordenou aos sacerdotes que aspergissem com o líquido a lenha e o que se encontrava sobre ela. A ordem foi executada. Quando o sol, antes recoberto por nuvens, recomeçou a brilhar, acendeu-se grande fogueira, causando admiração em todos. Enquanto se consumia o sacrifício, os sacerdotes pronunciavam uma oração, e com eles todo o povo. Jonatas entoava e os outros, com Neemias, respondiam. A oração era nestes termos: Adonai, Adonai Hashem, Criador de todas as coisas, temível e forte, justo e misericordioso, único Rei e único benfeitor, único generoso e único justo, todo-poderoso e eterno, que salvas Israel de todo mal, que fizeste de nossos pais teus escolhidos e os santificastes. Recebe este sacrifício por todo o teu povo Israel. Guarda e santifica a tua herança. Reúne aquele dentre nós que estão dispersos. Liberta os que estão escravizados entre as nações. Olha para os que são desprezados e ultrajados, para que as nações saibam que tu és o nosso Deus. Castiga os que nos tiranizam e com soberba nos ultrajam. Implanta o teu povo em teu lugar santo, como disse Moisés. A seguir, os sacerdotes cantaram hinos ao som de harpa. Quando se consumiu o sacrifício, Neemias ordenou que se derramasse o resto do líquido sobre grandes pedras. Foi isso. Uma chama se acendeu, mas ante o brilho do fogo do altar, logo se extinguiu. Ao espalhar-se a notícia desse acontecimento, contaram ao rei dos persas que, no lugar onde os sacerdotes deportados tinham escondido o fogo, aparecera o líquido com o qual Neemias e seus companheiros haviam purificado as matérias do sacrifício. O rei, depois de verificar o acontecimento, mandou cercar aquele lugar e o declarou sagrado.
Os que então gozavam de sua benevolência, o rei os fazia partilhar dos muitos lucros que dali auferia. Os companheiros de Neemias chamaram aquele líquido de neftar, que significa purificação. A maioria, porém, lhe dá o nome de naftá. Segundo os documentos, o profeta Jeremias não só ordenou aos deportados que guardassem o fogo, como foi referido, mas também, ao entrar a lei, aos que partiram para o exílio. O profeta recomendou-lhes que não se esquecessem dos preceitos de Adonai. E não deixassem seus pensamentos se extraviar quando vissem ídolos de ouro e de prata e os ornamentos que os revestem. Entre os conselhos semelhantes, exortava-os a não permitirem que a lei se afastasse de seus corações. No mesmo escrito lia-se também que o profeta, advertido por uma revelação, fez levar consigo a tenda e a arca. E assim, dirigiu-se à montanha que Moisés subira e de onde contemplara a herança de Deus. Chegando lá, Jeremias encontrou um espaço em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes. Obstruiu a entrada. Alguns de seus companheiros foram lá, depois, para marcar o caminho com sinais, mas não puderam encontrar. Ao ter conhecimento disso, Jeremias os repreendeu, dizendo: este lugar permanecerá desconhecido até que Deus reúna seu povo disperso e lhe faça misericórdia. Então Adonai mostrará de novo estas coisas. E aparecerá a glória de Adonai e também a nuvem, do mesmo modo como se manifestava no tempo de Moisés. E quando Salomão pediu que o lugar fosse magnificamente santificado, lia-se ainda ali que Salomão, dotado de sabedoria, ofereceu um sacrifício pela dedicação e o acabamento do templo. E assim como Moisés havia orado a Adonai, e o fogo tinha descido do céu e consumido o sacrifício, assim também Salomão orou, e o fogo desceu e fez desaparecer os holocaustos. Moisés havia dito: por não se ter dele comido, o sacrifício pelo pecado foi consumido. Da mesma forma, também Salomão celebrou os 8 dias. Estas mesmas coisas se encontravam escritas nos documentos e nas memórias de Neemias. Também ali se conta como Neemias fundou uma biblioteca, onde reuniu os livros referentes aos reis e aos profetas, os escritos de Davi e as cartas dos reis a respeito das oferendas. Do mesmo modo, Judas recolheu todos os livros que se achavam dispersos por causa da guerra em que estiveram empenhados. Eles estão agora em nosso poder. Se, portanto, precisardes deles, enviai-nos pessoas que vô-los possam levar. Estando, pois,
próxima à celebração da purificação, nós vos escrevemos. Fareis bem em celebrar estes dias. Foi Deus quem salvou todo o seu povo e restituiu a todos a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação, como prometera pela lei. Esperamos que em breve este Deus terá piedade de nós e nos congregará no lugar santo, trazendo-nos de todas as regiões que há debaixo do céu. Pois nos arrancou de grandes males e purificou o seu lugar santo. A história de Judas Macabeu e de seus irmãos, a purificação do grandioso templo e a dedicação do altar, as guerras contra Antíoco Epifanes e seu filho Eupator, as manifestações celestes em favor dos intrépidos guerreiros que lutaram zelosamente em defesa do judaísmo e que, por isso, não obstante seu pequeno número, reconquistaram todo o país, expulsaram as multidões dos bárbaros, recuperaram o templo, célebre no mundo inteiro, libertaram a cidade e restabeleceram as leis ameaçadas de serem abolidas. Graças a Adonai, que os favoreceu com toda a sua benevolência. Todos esses fatos, expostos por Jazão de Cirene em 5 livros, tentaremos resumi-los em um só compêndio. Considerando a grande quantidade de números que encerram e as dificuldades que o acúmulo de matéria acarreta para os que querem percorrer aquelas narrativas históricas, tentamos proporcionar satisfação aos que desejam somente ler, comodidade aos que gostam de confiar os fatos à memória, utilidade, enfim, a todos que tiverem acesso a este livro. Para nós, que empreendemos o árduo trabalho de resumir, a tarefa não foi fácil, mas custou suor e vigílias. Assemelhou-se à difícil incumbência de quem prepara um banquete e procura causar satisfação aos outros. Também nós, para merecer a gratidão de muitos, suportaremos voluntariamente este rude labor, deixando ao historiador o cuidado de ser completo na exposição dos acontecimentos. Nós nos aplicamos a seguir as normas de quem resume. O arquiteto de uma casa nova deve cuidar de toda a estrutura, ao passo que os encarregados da pintura e decoração se aplicam ao que diz respeito à ornamentação. O mesmo, penso eu, se dá conosco. Fazer pesquisas, examinar circunstâncias, estudar cada coisa pormenorizadamente. Isto pertence ao autor da história. Adotar estilo conciso, renunciar a uma exposição minuciosa dos fatos. Eis o que compete a quem escreve um resumo. Comecemos, portanto, a narrativa, só acrescentando isto ao que já foi dito. Seria descabido alongar o prefácio da história para depois resumir a própria história. Os habitantes da Cidade Santa viviam em perfeita paz e as leis eram
exatamente observadas, graças à piedade do sumo sacerdote Onias e à sua intransigência contra o mal. Os próprios reis honravam o lugar e glorificavam o templo com presentes magníficos. Tanto assim que Seleuco, rei da Ásia, custeava com suas próprias rendas todas as despesas necessárias para as liturgias dos sacrifícios. Mas um certo Simão, da estirpe de Belga, que ocupava o cargo de administrador do templo, desentendeu-se com o sumo sacerdote por uma causa de administração dos mercados da cidade. Não podendo impor-se a Onias, foi ter com Apolônio de Tarso, que era naquela época governador da Celecíria e da Fenícia. Contou-lhe que o tesouro do templo de Jerusalém estava cheio de imensas riquezas, que a quantidade de dinheiro era incalculável, fora de proporção com as despesas exigidas pelos sacrifícios, e que era possível fazer tudo aquilo cair nas mãos do rei. Apolônio foi encontrar-se com o rei e comunicou-lhe o que soubera a respeito das riquezas. O rei escolheu Heliódoro, seu primeiro-ministro, e o enviou com ordem de confiscar aquelas riquezas. Heliódoro partiu imediatamente, sob pretexto de inspecionar a cidade da Celecíria e da Fenícia, mas na realidade para executar o projeto do rei. Chegando a Jerusalém, foi recebido amigavelmente pelo sumo sacerdote da cidade. Falou na informação que lhe fora dada, expôs o motivo de sua presença e perguntou se as coisas eram realmente assim. Explicou-lhe o sumo sacerdote que o tesouro continha os depósitos das viúvas e dos órfãos, e que a outra parte pertencia a Hircano, filho de Tobias, pessoa de grande projeção. Era falsa a notícia levada pelo ímpio Simão, pois todas as riquezas se reduziam a uns 12.000 quilos de prata e 6.000 quilos de ouro. Além disso, era absolutamente impossível lesar os que tinham confiado na santidade do lugar, na majestade e inviolabilidade de um templo venerado no mundo inteiro. Heliódoro, porém, por causa das ordens recebidas do rei, sustentava firmemente que essas riquezas deveriam ser recolhidas ao tesouro real. No dia marcado, Heliódoro ia entrar no templo para fazer o inventário das riquezas. Houve grande ansiedade em toda a cidade. Os sacerdotes, prostrados diante do altar com suas vestes sagradas, invocavam o céu, que havia promulgado as leis sobre os depósitos, para que os conservasse intactos para os seus depositantes. Quem olhasse o rosto do sumo sacerdote sentia-se ferido no íntimo da alma, porque seu aspecto e a mudança da cor de seu rosto manifestavam a aflição de sua alma. A consternação daquele homem e o tremor de seu corpo revelavam, a quantos ouvissem, a dor que lhe penetrava o coração. Os habitantes precipitavam-se em massa para fora das casas e oravam todos juntos.
ao pensarem que o lugar ia ser profanado. As mulheres, cingidas de cilício abaixo dos seios, espalhavam-se pelas ruas. As jovens, encerradas em casas, umas corriam às portas, outras às muralhas. Algumas olhavam pelas janelas. Todas estendiam as mãos ao céu e faziam súplicas. Causava pena a prostração confusa daquela multidão. E a ansiedade do sumo sacerdote, tão intensamente angustiado. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 2. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!